Fala, meus amigos, boa tarde para você que está no Google Meet aqui acompanhando nossa live, nossa aula de hoje. Para você que está no Instagram, tá, meus amigos? Hoje é dia de aula prática e nada mais justo que ter uma aula prática para que você aprenda nossa metodologia. E aqui hoje vai ser uma aula diferenciada para você que já tem uma especialidade em uma área e que você quer performar melhor. Aplique esse modelo. Eu tenho certeza que vai dar certo no seu nicho. Para você que defende servidores públicos, pode fazer isso, colocar em prática. Eu tenho certeza que vai te ajudar na alta conversão, tá, dos seus clientes. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, como é uma aula prática, eu preciso que vocês façam dois comandos. O primeiro é compartilhar essa live com 5 pessoas. Eu vou compartilhar com 5 pessoas que eu acho que pode ajudar no crescimento, tá? Como advogado e implementar isso ainda hoje no seu negócio. Pronto, enviei para 5 pessoas e eu acredito que essas 5 pessoas poderão ser beneficiadas com isso. O segundo ponto é que, como a gente vai fazer uma questão prática de 15 minutos, eu quero que você tenha atenção especial para para fazer essas análises e comigo entendendo cada fase e cada passo do que a gente vai ensinar. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar, tá? A nossa aula já botando em prática. Aula número 15 e o ponto que eu quero trazer é como diagnosticar um PAD com o método e se posicionar como especialista na primeira conversa. O que eu percebo muito dos erros dos advogados? Na primeira reunião, isso é recorrente, também chega para a gente no direct. Chega na primeira reunião, o cliente não o reconhece como autoridade, ouve e simplesmente não fecha o contrato. E o que eu percebo? Na primeira reunião, você já vai estar com as informações muito alinhadas. Se você olhar na nossa aula de ontem, eu te expliquei como iniciar uma conversa com um cliente que veio pelo direct, que veio por um comentário, que veio por uma mensagem no WhatsApp. E você já começa a qualificar o seu presente, o seu cliente. E é muito importante, bem-vindo, Vitão, e é muito importante já nessa primeira parte, você entender como diagnosticar um processo, no nosso caso, na defesa de servidores públicos, um PAD, e se posicionar como especialista na primeira conversa. Para quem está aqui com a gente no Google Meet, vai acompanhar o nosso material. Para você que está aqui no Instagram, sugiro que clique no link da bio, caia para o grupo do WhatsApp, e lá você vai ter informações de ouro para que você aplique na prática, na sua advocacia. Vamos lá, galera, é o seguinte. Primeiro, que quando você fizer uma reunião que nós trouxemos ontem como premissa para você começar a entender como atender um cliente com excelência, é que você não vai fazer uma reunião, você vai fazer um diagnóstico. É uma análise mais personalizada, entregue para o seu cliente. Ele já vê um valor nisso, que ele com certeza vai se sentir na obrigação de retribuir você de alguma forma. Então, quando você faz um diagnóstico, você elimina o primeiro ponto aqui do nosso material, que é um bate-papo, uma conversa informal. Não é uma conversa informal, não é um bate-papo. Você não está lá para trocar figurinha com o cliente. Você está lá para resolver um problema dele. Então, sua análise é técnica, sem medo de entregar o ouro. Cara, é muito impressionante a gente analisar isso. Até porque quando a gente faz isso, a gente fica com medo de entregar o ouro. E o cliente fica assim, cara, será que ele vai fechar comigo ou não? Se você sua análise é sincera e se você mostra-se como autoridade, eu tenho certeza que ele vai ficar, no mínimo, interessado pelo seu serviço. E para essa análise, para esse diagnóstico, você faz perguntas estratégicas no momento que você vai atender o seu cliente. Então, qual a situação? Como é que está o processo, né? Qual é a fase, por exemplo, no nosso caso? Qual é a fase que está o seu PAD? Está na acusação? Está na fase de instrução? Na fase de oitiva? Qual é a primeira fase que está no seu processo? Já existe uma sindicância? Existe um prazo em aberto? E aí você vai começar já a colocar a análise de risco do PAD, ou análise de risco do seu processo de seu nicho, onde você vai começar a observar para ele e falar assim, cara, cuidado, ó, já que está nessa fase do processo, na indiciação, a melhor coisa a ser feita é uma defesa técnica bem feita. Se você não fizer uma defesa técnica bem feita, provavelmente você vai ficar prejudicado no mérito do seu processo. Isso é muito importante, você trazer uma consciência técnica para que o seu cliente entenda a necessidade de você estar ali prestando um serviço de defesa técnica. Urgência, esse é o ponto mais importante.
Para você que analisa um processo administrativo, para você que analisa um processo judicial, ainda mais em fase judicial, você tem que levar em consideração o risco, a urgência. Você tem que agir agora. Você foi indiciado, a defesa é agora. Você foi contestado, você tem que trazer as suas informações numa réplica, ou se você está respondendo uma ação de improbidade administrativa, uma contestação bem feita no prazo de 15 dias úteis. Já colha as informações antes, para que você leve essas informações técnicas detalhadas para o seu cliente e ele consiga entender a necessidade da especialização para que você seja contratado. Se você não fizer isso, não entregar a técnica para o seu cliente, tenho certeza que ele vai ficar pensando que você é mais um advogado. E isso é muito importante. O diagnóstico tem que ser claro. Então, quando você faz análise e o diagnóstico do processo, ele tem que ser claro. O cliente tem que entender a linguagem. Eu sei que em alguns momentos nós erramos na quantidade de entrega técnica como advogado e o cliente fica um pouco perdido. Mas, ao mesmo tempo que se houver necessidade dessa entrega técnica, explique o que é técnico, explique a terminologia jurídica, para que ele se ambiente e entenda a necessidade de um diagnóstico personalizado. Outro ponto mais importante que você tem que fazer para trazer esse diagnóstico é que o que é o diagnóstico? O diagnóstico é uma análise técnica inicial, uma leitura do cenário, e você faz análise de risco, a probabilidade de êxito, a probabilidade de eventual penalidade, tá? E o ponto mais importante é a identificação real do risco. Então não invente risco para o cliente. Não fale que pode ser demitido, sendo que, diante dos fatos, você tem uma situação de assinatura de um termo de ajustamento de conduta, de uma formalização de uma suspensão, que pode ser substituída pela pena de multa pecuniária, que é menos prejuízo para o servidor público. Então, tudo isso, essa análise e o cenário de risco, ele tem que ser analisado com uma forma idônea, verdadeira, tá? E, além disso, a base de qualquer estratégia é o início do processo administrativo. Então, você vai trazer as premissas das primeiras linhas que você vai seguir como estrategista do processo. Perceba, você não vai dar a defesa para ele, até porque ele precisa de uma defesa técnica qualificada, mas se você vai dar a direção, o norte, para onde ele deve seguir com a estratégia em que você elaborou, para que ele entenda a necessidade de uma defesa técnica no processo. Lembrando que, mesmo que não opte pela sua defesa, se não fizer defesa, a defesa já foi feita. E isso pode te trazer um grande prejuízo em relação ao processo. Perfeito? Como é que a gente faz o roteiro de diagnóstico de um processo? Vou trazer para o cenário do processo administrativo. E para você, que é especialista em outra área, e entenda que essa aula pode ser adequada à sua realidade como especialista, pronto, você tem um diagnóstico entregue para o seu cliente, personalizado. E isso vai ajudar bastante na prospecção do seu cliente e, ao mesmo tempo, no aumento da sua autoridade. Vamos lá? Primeiro, vamos trazer as 5 perguntas mais importantes. Em qual fase da sua parte? Processo administrativo disciplinar. Instauração? Defesa prévia? Instrução? Defesa escrita? Alegações finais? Arrolamento de testemunhas? Identifique a fase do processo. O segundo passo é acusação. Ela é uma acusação formal? Qual é o nível da acusação? Qual o nível em que a autoridade administrativa trouxe uma suposta imputação de desvio funcional? É um ato de inassiduidade? É uma improbidade administrativa? É um abandono de cargo? É uma pena passível de suspensão? É uma pena passível de advertência? Tudo isso tem que ser analisado dentro do regimento que trata dos servidores públicos, o Estatuto dos Servidores Públicos. Na 8.102 nós temos o regime disciplinar. E lá ele traz as obrigações e os deveres em que o servidor público tem que ter, principalmente as proibições. Então, as proibições são as análises mais empíricas dos principais desvios funcionais que podem ser praticados pelos servidores públicos. É isso que tem que ser analisado. Nossa terceira pergunta. Qual é a fase, se houve uma defesa técnica? Opa, mais um aluno entrando. Se houve ou não uma defesa técnica e até onde foi feita. O que acontece? Quando você faz essa pergunta, houve uma defesa técnica? Ela foi bem feita? Essa análise tem que ser feita de uma forma bem detalhada. Porque às vezes a defesa técnica foi feita por um advogado, aonde o cliente te procurou, ele quer uma consulta jurídica para entender o cenário dele, ou a defesa foi feita por ele mesmo. No nosso caso, no processo administrativo disciplinar,
É muito importante você entender que defesa feita pelo próprio servidor, às vezes pode contribuir, mas em grande parte, 90% não ajuda o servidor público. E a gente complementa essa defesa a depender do nível que está o processo administrativo. Entenda, defesa tem que ser feita. Além disso, existe algum prazo que está correndo? E aí é uma análise de risco real. Já existe um prazo para a defesa propriamente dita, ou existe a fase de recurso? O servidor público foi penalizado? Se foi absolvido, não há que se fazer. Então, tudo isso tem que ser analisado de forma detalhada. Ao mesmo tempo, você entende, pergunta para o cliente, você entende realmente do risco que você está correndo com esse PAD? Olha, o risco é de demissão, suspensão, assinatura de um TAC, eventual advertência, né, cassação de aposentadoria que pode haver, tá? A conversão de pena de demissão em cassação de aposentadoria, se foi concedida a aposentadoria ao servidor público durante o processo administrativo disciplinar, tudo isso tem que ser avaliado de forma detalhada. Então, esses são 5 passos para que se fazer um diagnóstico detalhado para o seu cliente e ele entenda a necessidade da sua defesa técnica no processo administrativo disciplinar. E o que você faz após esse diagnóstico, levando em consideração que ele já tem informações técnicas mais importantes para dar seguimento às tratativas com você. O que fazer após esse diagnóstico? Um resumo técnico do que você, advogado, entendeu. Então, se você está aqui no Google Meet, você vai entender que está aqui, ó. Resumo técnico que você entendeu. Você, advogado. Você vai passar as linhas gerais e entendendo que qual a necessidade de fazer uma defesa técnica. Essas linhas gerais são a análise preliminar do processo administrativo e as repercussões jurídicas que isso pode ter se não houver uma defesa técnica. Além disso, você vai apontar o risco. Se não houver uma defesa técnica no seu processo, pode haver risco de demissão, risco de suspensão, risco de um ajuste, um termo de ajustamento de conduta. Recentemente, no processo administrativo, onde nosso servidor público fez assinatura de um TAC, nós fizemos a análise de risco, que a gente chama de análise econômica do processo, no processo administrativo. E isso nos trouxe uma abrangência maior sobre o cenário do risco que ele estava correndo, se eventualmente essa denúncia seguisse para frente. Então, a sugestão pelo TAC foi uma forma de que ele fizesse essa análise de risco e colocasse para ele o julgamento, e não para você como advogado. Você faz a sugestão e ele avalia o risco, tá bom? Você vai mostrar o caminho. Então, o caminho é assinatura de um TAC. O caminho é, vamos fazer uma defesa, porque nessa questão vamos conseguir a absolvição. Tudo isso demonstra a informação técnica que você tem. Então, qual a estratégia que você vai fazer com a defesa? E fale isso de forma íntegra para o seu cliente, sem medo de achar que ele não vai te contratar. Lembrando que autoridade técnica, mostrado o conhecimento técnico, entregando isso de forma genuína, muito dificilmente o seu cliente não vai fechar com você. Apresente uma proposta conforme o seu conhecimento. Então, aqui é a valorização do seu trabalho, do diagnóstico, e correlato a isso, a proposta que você vai apresentar. Fiz uma análise, com ela vem a proposta e conjuntamente vem o resultado. Você mostra o caminho que você fez. O cliente ele quer entender qual o caminho que você fez para chegar a essa conclusão e a estratégia que você desenhou. Além disso, você vai falar do investimento. O seu investimento é de tantos R$ 1.000 para essa defesa técnica. O seu investimento é de R$ 40.000 para essa análise de processo administrativo disciplinar ou ação de improbidade administrativa. Entenda que tudo isso está ligado diretamente à entrega que você vai fazer para o seu cliente. E não force, deixe com que ele vai decidir. Dentro do nosso método, a gente ajuda o cliente a tomar essa decisão. E se você quiser, você manda um direct para a gente com a palavra RVT, que a gente te manda esse script para que você entenda. E como conduzir isso, o contato para uma reunião estratégica? Você vai fazer o seguinte. O primeiro passo, você vai trazer as informações mais importantes acerca do processo, como eu te falei, e você vai, ao mesmo tempo, fazer esse convite, puxando ele para uma reunião estratégica. Quando ele entende dessa reunião estratégica, ele já está entendendo que existe uma capacitação, uma qualificação técnica para a entrega disso. Entenda, entrega de uma reunião e o diagnóstico não quer dizer que você está fazendo uma consulta jurídica gratuita, mas você está mostrando a valorização do seu trabalho, do seu tempo, em relação à contratação do advogado. Então, o que você não vai fazer? Você não vai ver esse diagnóstico, você não vai dar o preço antes de entender o caso, você não vai deixar
tudo por áudio ou por texto. Você não vai querer resolver isso dessa forma. Você vai deixar essa conversa aberta para o próximo passo, ou seja, você não vai deixar uma conversa sem finalizar, sem um contexto. Você vai levar isso para que ele entenda a necessidade da sua contratação, não envie para a proposta sem diagnóstico. Então, todas essas premissas a gente mostra como você deve fazer o próximo passo. E uma ação prática, como sempre falo, para colocar a mão na massa, para você fixar essa aula de hoje, você tem que botar a mão na massa. Você vai escrever 5 perguntas do diagnóstico que nós trouxemos aqui em um papel, estruturando como chegar à solução do seu cliente. Você vai qualificar ele, você vai entender o processo dele, vai traçar a linha estratégica, vai fazer análise de risco e a urgência e, posteriormente, a proposta. Se você tiver esse roteiro desenhado na mão, no papel, eu tenho certeza que você aumenta a possibilidade de fechamento de contrato do valor que você pediu. Se você quer isso, de tudo desenhadinho, tudo entregue de forma personalizada, digita aqui para você que está vendo na reprise, RVT nos comentários, que a gente manda para você um script certinho de como fazer essa análise. Beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que tenha contribuído, tá? Se você tiver alguma pergunta, manda no direct, manda nos comentários. Para você que está no Google Meet, manda no grupo, a gente esclarece para vocês com todo o carinho. A mão na massa, ela vai ser entregue assim que a gente fechar a aula. Para você que está no Instagram, clique no link da bio, caia para o grupo do WhatsApp, lá você vai ter um material entregue. Grande Tiagão, um abraço, meu irmão, da Bahia é bom demais. Que pena que eu não estaria aí no carnaval, não é meu? Mas é isso, gente, vamos botar a mão na massa, vamos fazer isso virar. Se você entender que com a mão na massa, você fazendo todos os direcionamentos que nós trouxemos aqui, seguindo esses 5 passos que nós trouxemos para o diagnóstico e entrega para o cliente, você aumenta as chances de fechamento de um contrato do valor que você pediu. Perfeito? Espero ter ajudado vocês. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui novamente entregando conteúdo de valor para você botar a mão na massa e, a partir de hoje, começar a mudar a história da sua advocacia em 2026. Lembrando que é um ano de distração. Copa do Mundo, Carnaval, festividades. Quem focar e quem direcionar a sua atenção para aquilo que realmente vai agregar valor na sua vida, tenho certeza que o ano de 2026 vai ser muito diferente. Até mais, fique com Deus. Qualquer coisa, é só chamar no direct. Compartilhe essa live. Às vezes, um amigo seu pode mudar sua advocacia com essas informações. Fique com Deus.